é um acerto grande, porque o alcance disso em reformar, ele permite ampliar em extensão e, evidentemente, qualificar a condição de vida das pessoas. Então, esses dois programas são motores nessa fase social. Evidentemente, nós temos outros elementos. Por exemplo, o município teve que criar a sua Secretaria de Serviço Social. Do mesmo modo, começou-se a fazer a estruturação de processos sociais com terceira idade, por exemplo. Terceira idade, grupo de hipertensos, a estruturação dos grupos sociais, porque essa é uma característica essencial do Planalto Serrano. A produção, o movimento econômico da sociedade civil, ele é extremamente limitado, e o município teve que começar exatamente a partir dessa dimensão, de movimentar as pessoas, de produzir processo social, relacionamentos, produção de relacionamentos. E aí, claro, a gente poderia ainda citar, se criou nos anos 2005, com a Essência, por exemplo, escolinhas de atividades desportivas, quase como um prenúncio ao que hoje a gente quer implantar, que é o tempo integral de escola, né? Então, as crianças vão para a sala de aula num período, e no outro eles participam de atividades que o município já produziu muito antes do que o Pró-Jovem faz hoje, por exemplo, né? Do mesmo modo ainda, eu vou citar mais 3 elementos que são o seguinte, né? Uma das constatações do ponto de vista da educação, em âmbito social, foi a necessidade de se criar a segunda merenda em sala de aula. Porque era uma coisa muito simples. Você sabe, o Planalto é frio, e as crianças chegavam de manhã na escola, até a hora do recreio, do intervalo, não havia produção pedagógica, porque a fome impedia. Então, o que o município fez? A primeira atividade em sala ou em escola é a segunda, a gente chama segunda merenda, mas é a merenda inicial. Inicia o processo escolar, merenda, né? E aí produção, evidentemente, um segundo intervalo. Então, as crianças têm 2 refeições, até hoje isso prevalece, 2 refeições no processo de ensino e aprendizagem. Evidentemente, com o tempo, por exemplo, hoje o município tem, em termos de assistência odontológica, o município tem gabinetes odontológicos implantados em todas as escolas, todas. Então, as crianças são atendidas no processo, ou seja, no contraturno, ou mesmo durante o processo das 4 horas, se atende na escola. Para terminar nessa questão social, eu diria ainda, há um outro elemento. O município, e a isso devemos muito à percepção e à sensibilidade do prefeito, que evidentemente motivou a equipe, mas houve um grande investimento na questão da autoestima. O caboclo continua com os sintomas da guerra do contestado, seja de repressão, seja de sublimação das suas vontades. E início, evidentemente, não é Siderópolis, né, João? Mas o início de um investimento naquilo que eu chamo de um senso estético, de um investimento em estética e cidade, em urbanização, começou a ter valor no município. Bom, evidentemente, esse colchão social, ele remeteu, num segundo momento, ou às vezes intercaladamente, numa outra questão que 90% da economia concentrada numa empresa significa a grande necessidade de, economicamente, se avançar na questão da diversificação. Ainda mais numa região onde a questão extrativista agroflorestal é o centro da economia. Então, aqui eu vou abreviar, o município criou o programa de incentivo à instalação de novas empresas, que é o seguinte, incentivar pequenos ou grandes para se instalar no município mediante a criação de áreas industriais. Nesses 8 anos, o município criou 4 áreas. 2 estão efetivas, completas, 2 estão em estruturação. E mais tarde, o Ricardo, na estatística, vai demonstrar o que isso significou do ponto de vista da diversificação da economia, da desconcentração da economia. Ou seja, o município, quando conseguiu passar dessa zona de enfrentar o imediato ou emergencial, atacou a economia, diversificou a economia, produziu incentivos para pequenos produtores na área da madeira, investiu adiante. O prefeito depois vai complementar um pouco essa questão do investimento econômico. Então, área social,
investimento na economia. São duas dimensões importantes e nós entendemos hoje que esse círculo social, economia, ele levou para uma terceira dimensão, que é a necessidade e a realidade do investimento em infraestrutura. E não é por acaso que a última gestão que o prefeito coordena, que é essa, ela conseguiu reunir um grande pool de partidos sob um binômio que é qualidade de vida e infraestrutura, ou infraestrutura e qualidade de vida. Ou seja, e aí vem questões essenciais. Por exemplo, uma delas o município, ao longo desses últimos anos, interviu e comprou, literalmente comprou, todas as áreas de ocupação urbana irregular. O município não discutiu, ele comprou essas áreas e impediu ocupações irregulares. Isso foi um grande investimento do ponto de vista do município, evidentemente. Significa, a gente não tem essa mensuração exata, mas em torno de 2.000 lotes urbanos médios que foram controlados pelo município. E, evidentemente, depois foram destinados para investimentos públicos. E aí é importante destacar, por exemplo, o seguinte: o município usou dessas áreas urbanas para instalar um complexo desportivo municipal para investir em desporto, porque não tinha campo de futebol na cidade. E nos anos 90 não havia espaço sequer para esporte. Então o município comprou, investiu e terminou, nós vamos ver depois, um complexo desportivo municipal. Do mesmo modo, numa outra parte da cidade, o município interviu e comprou uma área degradada, o pessoal lá fala um banhado, né? E interviu ali e construiu um parque de lazer, um parque da família com área de pista de caminhada, com espaço para lazer. Do mesmo modo, a gente poderia citar, se fez aí uma política que para nós é um diferencial. Do ponto de vista da infraestrutura, o município não seguiu a lógica habitual das gestões, das administrações. Porque, normalmente, as gestões fazem a praça no centro, a rua do centro, a obra no centro, para depois ir para a periferia, para o periférico, para o subúrbio. O município, sistematicamente, nesses 8 anos, ele inverteu essa lógica. Então, hoje, o nosso complexo desportivo está onde estava a área mais degradada da cidade, a área mais perigosa, inclusive, a área mais pobre. Pense em um grande círculo, o centro está aqui, mas os investimentos foram no entorno. Então, num lado da cidade, onde antigamente, há 6 ou 7 anos atrás, era a área de mais risco social, há hoje um grande complexo desportivo, há uma creche de R$1 milhão e há dezenas de casas populares. E mais, o primeiro ponto onde o município, em 2005, investiu em infraestrutura, em calçamento, foi nesse bairro que antigamente chamava Coab, hoje chama Integração. E assim prosseguiu. Hoje o município conseguiu, no final dos 8 anos, literalmente cercar a cidade com obras, lazer aqui, desporto aqui, creche no outro lado. Então há um cercamento da cidade, o que nós entendemos que é uma grande política de valorizar exatamente os pontos mais críticos. Quer dizer, antigamente a gente tinha a lógica de fazer iluminação no centro, fazer investimento no centro. O município conseguiu fazer isso. Evidentemente, é um município pequeno, tem essa condição. Mas essa combinação de intervenção na situação fundiária, urbana, terras urbanas, mais investimento em obras, foi um dos grandes destaques dessa questão. E, evidentemente, isso ainda não está totalmente resolvido. Nós estamos no início de um processo. Então, vejam que são 3 dimensões: o social, a economia e a infraestrutura, que se interligam, ora se sobrepõem, mas, evidentemente, há aí um círculo que eu chamo virtuoso, que é a economia empurrou e nos obrigou, inclusive, a intervir o social, na verdade, obrigou a intervir na economia. E, evidentemente, quando a economia começou a diversificar, o município naturalmente seguiu para um processo de investimento em infraestrutura. Então, hoje, do ponto de vista educacional, desportivo, de lazer, nós temos orgulho de ser uma referência positiva. E, evidentemente, esse círculo ele continua, porque agora há toda uma discussão sobre cuidado e qualidade. Eu acho que eu fico nisso. Eu vou passar, então, para o Ricardo,
Aliás, vamos fazer assim, o prefeito agora... nós vamos mostrar algumas imagens do que a gente chamou depois. Ou seja, a gente tinha um quadro fático, mostramos uma metodologia de intervenção,